Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um episódio do podcast Vida Sem Limites. Este que será um episódio extremamente importante porque eu acredito que todos nós, sem exceção, passamos por fases menos boas nas nossas vidas, não é? Nós sabemos que a vida é composta por altos e baixos. E quando tudo corre bem, é maravilhoso. Nós temos momentos para sorrir, nós sentimos que tudo começa a fluir naturalmente, nada nos afeta. Mas existem momentos negativos, todos nós passamos, e eu não sou exceção. Então, o que devemos fazer quando tudo parece que dá errado? É sobre isso que eu quero falar no episódio desta semana. E quero-lhe passar aqui 5 pontos que eu acredito serem fundamentais para que você altere o rumo das coisas. Ou seja, para que você saia dessa espiral descendente, nessa chamada maré de azar e que comece a co-criar uma realidade mais positiva. Ok? Em primeiro lugar, nós temos que pensar sempre na questão da lei da polaridade, ou seja, tudo na vida tem o seu polo positivo e negativo. Portanto, ao longo da nossa jornada, portanto, no nosso tempo de vida, nós vamos sempre ter momentos positivos e momentos negativos, e os dois são fundamentais. Eu sei que num cenário perfeito, que nós queríamos que tudo fosse positivo, mas não é assim que a vida funciona. Nós muitas vezes precisamos dos momentos negativos para aprendermos as grandes lições da vida, para depois podermos viver mais momentos positivos. Concordam? Portanto, eu acredito que isso é fundamental. Mas há momentos realmente em que nós parece que estamos travados, parece que estamos presos num loop interminável e que as coisas simplesmente não rolam, simplesmente não correm bem. O que fazer então nesse ponto? A primeira coisa, e antes dos 5 passos que eu lhe quero passar, é realmente não desesperar e compreender que realmente nós temos obrigatoriamente que passar por altos e baixos. A vida é composta sempre por estes dois polos, o positivo e o negativo. Portanto, não há como alterar aqui o funcionamento desta mecânica. O que nós podemos é reduzir significativamente aos momentos negativos. Apenas aprender com eles e passar rapidamente para um momento positivo, ok? Portanto, não desesperar, não entrar em pânico, não ficar realmente a fazer do problema algo maior do que ele é o primeiro passo. Portanto, isso aqui, nem estamos sequer a relevar aqui nesta sequência de 5 passos. Não devemos desesperar, apenas devemos tomar consciência de que é assim que a vida funciona. Mas quando estamos realmente numa maré em que parece que tudo dá errado, o que é que devemos fazer? E agora vamos objetivamente falar sobre estes 5 pontos. Em primeiro lugar é fazer um ponto de situação, não é? Fazer aqui uma autoavaliação, fazer aqui uma mudança de perspectiva e tentar sermos o máximo possível analíticos. O que é que está a dar errado na minha vida? O que é que está a acontecer de facto? Porque muitas vezes aquilo que é a nossa reação emocional, ou seja, aquilo que as nossas emoções começam a exteriorizar, nada mais são do que uma consequência da forma como nós estamos a observar a nossa realidade. Muitas vezes o problema nem existe, somos nós que o criamos. Ok? Então nós temos que ser extremamente analíticos. Afinal, o que é que está errado? E devemos listar todos os pontos que estão realmente errados na nossa vida. Ok? E eu depois quero fazer aqui um remate para você perceber também outra coisa muito importante. Então a primeira coisa, o primeiro ponto, é o ponto de situação. É o primeiro passo que você deve tomar. Ser extremamente analítico, extremamente racional, remover a parte emocional da equação e tentar perceber de facto aquilo que já foi manifestado e aquilo que realmente constitui um problema na sua vida. Algo que lhe está a trazer parte negativa. Ok? Segundo ponto, o que é que eu posso resolver? Ou seja, entramos aqui na fase de resolução de problemas. Okay? O que é que está dentro da minha ação ou dentro do meu poder eu poder mudar? Daqueles pontos que eu listei no primeiro ponto, não é? Portanto, o ponto de situação, digamos assim, o que é que eu posso efetivamente resolver? O que é que depende única e exclusivamente de mim? E depois, obviamente, agir em cima disso. Se há alguma coisa que eu posso fazer para resolver o problema, eu devo fazer de imediato. Mas existem coisas que infelizmente não dependem de nós, dependem de terceiros. Ou seja, de outras pessoas que, mesmo com a nossa solicitação, nós pedindo ajuda, não vão decidir favoravelmente a nós. Então nós devemos simplesmente esquecer estas coisas. Podem nos trazer desconforto, mas se não depende de nós, não vale a pena nós estarmos a sofrer por uma coisa que não depende de nós. Nós devemos apenas soltar e perceber que temos que deixar as coisas fluírem no seu rumo natural. E muitas vezes, quando nós deixamos de dar atenção a esse problema, ele simplesmente perde força ou desaparece, ou seja, tudo soluciona. Isto já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Eu era uma pessoa que sofria inúmeras vezes por antecipação. As coisas ainda não tinham acontecido, muito provavelmente nunca iriam acontecer e eu já estava a sofrer por isso.
E eu tive que mudar, porque realmente era extremamente prejudicial, eu sentia-me mal, tinha inclusive problemas de saúde por causa disso, irritabilidade, dores de cabeça frequentes, precisamente porque eu estava focado no problema, não na solução. E quando a solução não depende de mim, eu simplesmente tenho que deixar fluir. Compreender que eu não posso fazer nada e que o meu sofrimento não vai contribuir na situação, vai apenas me trazer mal-estar, não vai resolver o problema. Okay? Então, foque-se naquilo que você pode efetivamente fazer para resolver os problemas e o resto esqueça. Deixe fluir naturalmente. Ok? Depois, terceiro passo ou terceiro ponto, buscar um novo alinhamento. E esta é a parte que, no fundo, eu vou já fazer aqui o início do remate deste episódio, que é ter consciência de que a minha realidade presente nada mais é do que os frutos daquilo que eu semeei no passado. Ou seja, se eu hoje estou a viver uma situação nociva na minha vida, eu estou apenas, entre aspas, a pagar o preço daquilo que eu fui semeando, através dos meus pensamentos, através das minhas palavras e através das minhas ações. Ok? É assim que a vida funciona, é assim que o universo funciona em todos os espectros. O meu presente é, basicamente, o fruto do que eu semeei no meu passado. Então, se eu quero que o meu futuro seja diferente do meu presente, que é negativo, eu no presente tenho que ser uma pessoa diferente. Ou seja, tenho que mudar o meu alinhamento, mudar a minha vibração e buscar lançar na terra, vamos dizer assim, novas sementes para poder amanhã começar a colher coisas positivas, ou seja, diferentes daquelas que eu tenho hoje. Faz sentido? Portanto, isso é uma coisa muito clara. Se eu estiver completamente focado no negativo, eu vou atrair o quê? Mais negativo. Não há outra coisa que eu possa atrair. Então o que eu tenho que fazer é quebrar esse ciclo e começar a focar-me em coisas positivas, a fazer atividades que me tragam bem-estar, buscar desenvolver a minha personalidade, a minha espiritualidade, a minha parte emocional para buscar um novo alinhamento. E nesse aspecto, por exemplo, e dando aqui a parte que me compete a mim e que eu tenho para lhe oferecer, o livro Sem Limites, por exemplo, pode ajudá-lo tremendamente nesse aspecto. Estamos a falar num espectro geral, portanto estamos a falar da lei da atração e de busca de novo alinhamento. Quando estamos a falar especificamente sobre a questão financeira, que eu sei que incomoda muitas pessoas, tenho Sem Limites para o Dinheiro. Portanto, são livros em formato digital e impresso que vocês encontram em todas as plataformas online, sendo que as versões impressas apenas no Amazon, em qualquer país do mundo. Ok? Portanto, nós temos que buscar um novo alinhamento. Se nós não começarmos a semear coisas diferentes, nós não vamos colher coisas diferentes. Vamos continuar presos num ciclo interminável negativo. Ok? Depois, existe aqui um ponto muito importante e que tem sido uma coisa que eu tenho desenvolvido muito nos últimos anos, que é paciência. Tudo tem o seu tempo. O que a maior parte das pessoas faz é, eu hoje faço uns exercícios de alinhamento, eu hoje tenho pensamentos positivos, faço umas afirmações positivas e espero que amanhã, por magia tudo mude. Eu nunca me posso esquecer que se eu estou a viver um momento negativo, que tudo está a dar errado, que teve um tempo eu não semeei as coisas ontem. Eu semeei as coisas a semana passada, o ano passado e muitas delas há 5 ou há 10 anos atrás. E hoje estou, no fundo, a pagar o preço ou a colher os malefícios, neste caso, porque estamos a falar de coisas negativas, de tudo aquilo que eu fiz no passado. Portanto, uma ação minha há 10 anos atrás pode estar apenas hoje, digamos assim, a manifestar-se de forma nociva. Então eu tenho que perceber que a paciência, que é realmente um atributo ou uma característica que vai fazer toda a diferença. Porque se eu não tiver paciência, se eu não souber aguardar o tempo certo para que haja uma alteração na minha vida, nos resultados, então eu muito rapidamente vou voltar ao meu estado normal. E o meu estado normal neste momento presente é negativo. Ok? Portanto, e vou continuar mais uma vez preso. Então, lentamente, e é uma promessa que eu vos posso fazer, quando vocês mudam o vosso alinhamento, gradualmente, de forma lenta, ou muitas vezes até rápida, depende muito das circunstâncias da vida de cada um, as coisas vão simplesmente mudar de figura. Ou seja, vão começar a ser positivas, ou predominantemente positivas. Ok? E depois, finalmente, depois de toda essa paciência, de sabermos aguardar, dar tempo ao tempo, vêm os novos resultados. Ou seja, nós vamos começar a colher frutos
diferentes. E este é o quinto ponto. Portanto, recapitulando aqui, então, os 5 passos, vamos dizer assim, para nós mudarmos aqui a nossa realidade para positivo. Em primeiro lugar, fazer um ponto de situação, portanto, analisarmos de uma forma muito racional o que é que está a acontecer, quais são os problemas. Depois, tentarmos perceber na parte de resolução de problemas o que é que eu posso fazer, o que é que depende de mim e agir em cima disso. Portanto, imediatamente agir. Depois, buscar um novo alinhamento, é o terceiro passo. Depois, desenvolver paciência, saber dar tempo ao tempo, perceber que nada nasce do dia para a noite. Nós plantamos uma semente e muitas vezes demora 6 meses a 1 ano a dar o primeiro fruto. Nós temos que aguardar o ciclo natural das coisas e finalmente aguardar os novos resultados. Ok? Portanto, é isto, é a única coisa que nós temos que fazer em realmente fazermos aqui uma alteração na nossa vida, no rumo da nossa vida e sairmos do errado e passarmos ao certo. Ok? E a tal reflexão que eu já iniciei é nós termos a capacidade para perceber que tudo aquilo que nós vivemos hoje é, no fundo, o resultado daquilo que eu plantei ontem. Sempre acontece ou sempre obedece este ciclo. O que eu semeio hoje, eu vou colher amanhã. E o que eu semeei ontem, eu estou a colher hoje. Então a pergunta que deixo neste episódio, e como vocês já perceberam, é um episódio um pouco mais curto daquilo que eu tenho feito nas últimas semanas, é: o que é que você tem semeado na sua vida? O que é que você tem semeado na sua realidade? Tem sido maioritariamente positivo ou negativo? Porque se você hoje tem a consciência de que tudo dá errado, e mesmo uma coisa interessante que eu quero também partilhar com vocês, muitas pessoas se queixam, por exemplo, que os eletrodomésticos ou eletroportáteis da casa começam a quebrar ou a avariar, não é? Isto aconteceu-me com o meu carro no Brasil, em 2009, um carro zero, acabado de comprar, e que numa viagem, passado uns 6 meses sensivelmente de eu ter comprado um carro, nós fomos fazer uma viagem de trabalho em que havia muita tensão no carro. Todas as pessoas que estavam presentes estavam muito tensas, era uma reunião muito importante e que poderia mudar as nossas vidas, de todas as 4 pessoas que estavam dentro do carro, e a bateria simplesmente morreu. E qual era a probabilidade de um carro com 6 meses e cerca de 4.000 km rodados de acabar a bateria? Era muito pequena. Mas a carga era tão negativa nesse carro, nesse dia, que eu hoje, sabendo o que sei, estudando sobre física quântica e sobre como tudo acaba por influenciar através do nosso campo eletromagnético, mais uma vez, que é formado através dos meus pensamentos, das minhas palavras e das minhas ações, acabou por afetar a bateria do carro, de drenar essa bateria. Eu sei que muitas pessoas céticas vão dizer: Luís, isso não está relacionado. Como é que você tem poder para drenar a bateria de um carro? Não existe. E já está comprovado que isso é possível. Então, muitas vezes nós temos eletrodomésticos, eletroportáteis das nossas casas ou equipamentos eletrónicos, celulares avariados, portanto com uma avaria, não é? Porque isto tem a ver com a nossa energia. Nós estamos a criar eletricidade que acaba por afetar aquele aparelho, aquele equipamento que nós estamos a interagir todos os dias, ou com quem nós estamos a interagir. Não é? Portanto, quando nós temos esses problemas, tem a ver também com o tipo de carga energética que nós estamos a emanar. Portanto, tenham cuidado com isso. Há coisas que parecem aleatórias, quebra o forno, quebra a geladeira, ou o frigorífico, ou o freezer, ou o congelador, e muitas vezes tem a ver connosco, com a nossa carga energética. Nunca se esqueçam que tudo no universo, sem exceção, visível e invisível, é composto por energia. E nós somos emissores de energia. Nós somos dos poucos seres vivos que conseguimos conscientemente fazer isso, nós conseguimos criar energia numa vibração específica. Ok? Então tenha muita atenção em relação aos pensamentos que você tem e que você alimenta, sobretudo, em relação às palavras, ou seja, à comunicação que você utiliza. Se você tem uma comunicação positiva ou que está constantemente a criticar, constantemente a queixar-se da vida, tenha atenção a isso. Você está a moldar o seu campo eletromagnético. E depois as nossas ações, ou seja, aquilo que nós estamos a fazer. Se nós temos ações positivas, nós podemos esperar que a grande probabilidade é que tenhamos resultados positivos. Mas se as nossas ações forem de tentar tirar vantagem dos outros, fazer coisas incorretas, meus amigos, podem ter a certeza absoluta que o nosso pagamento chega e será muito negativo. Ok? Por isso é que eu digo, muitas vezes fazer o bem não é só com esta consciência de que, quando eu faço bem, eu também atraio o bem para mim mesmo. Não é? Tudo aquilo que eu dou, eu recebo. E muitas vezes em dobro, para o positivo e para o negativo. Ok? Mas também pelo prazer de fazer o bem.
E muitas das coisas que eu tenho feito através do meu trabalho, seja através da mentoria, seja através dos meus livros, dos meus cursos aqui do canal do YouTube, do meu podcast, do TikTok, do Facebook, Instagram ou outras redes sociais, é fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Porque se eu fosse a estar atento à parte da popularidade, das visualizações, das curtidas, do número de inscritos, da viralidade do meu conteúdo, meus amigos, eu sabia a fórmula toda. Eu sei exatamente o que é que eu precisava de fazer para atingir, por exemplo, 500 mil de inscritos no YouTube. Eu sei perfeitamente aquilo que preciso de fazer para atingir 500 mil de seguidores no TikTok. Eu sei perfeitamente aquilo que preciso para começar a atingir novos níveis de alunos nos meus cursos. E agora a pergunta que fica aqui no ar é: será que eu quero pagar esse preço? E a minha resposta é não. Eu não estou disposto a pagar esse preço. Porquê? Porque eu teria que ser um Luís diferente, eu teria que criar aqui uma série de conteúdos fantasiosos e aquilo que eu quero é fidelização da minha comunidade. Eu posso não ter o conteúdo mais viral, mais popular, mais fantástico, mas é o conteúdo que funciona na prática, que funciona na vida real. Eu não quero iludi-lo assim que me assiste desse lado. Eu quero lhe trazer coisas práticas que você possa colocar em prática, mais uma vez, passando a redundância, no seu dia-a-dia. Não que crie aqui uma série de fantasias e que viva num mundo de ilusão, a achar que vai ficar milionário da noite para o dia, a achar que vai ter um carro topo de gama do nada, que lhe vai aparecer estacionado na sua porta, porque isso não acontece. É preciso trabalho. É preciso nós termos alinhamento e todos os dias darmos os passos necessários. E a grande maioria das pessoas quer os resultados, mas não está disposto a trabalhar para eles. E eu não lhe prometo fórmulas rápidas. Prometo-lhe fórmulas que funcionam. Então é isto que eu quero realmente partilhar com vocês hoje. Acredito que é um conteúdo rico, um conteúdo que você, se refletir, você vai perceber que tem validade e que vai funcionar na sua vida, e funciona sempre. É assim que a vida funciona, é assim que a vida funcionou e é assim que a vida funcionará. Nós temos que saber as regras do jogo. Jogando o jogo pelas regras, tudo dá certo. Então, se é a primeira vez que chega ao canal, convido para se juntar a mim e para também ativar o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. E já sabe, eu quero saber a sua opinião, deixe a sua curtida e o seu comentário aqui no canal, que é sempre muito válido para nós partilharmos aqui entre a comunidade as nossas experiências. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto na próxima semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Tenha uma fantástica semana. Um forte abraço.